Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui de novo, mais um vídeo de recomendações aqui do Sebo Clepsidra. A gente está aqui na loja da Cesário, eu sou o Cid, este aqui é o Morpheus, este aqui é o Floyd. Hoje a gente vai fazer aqui recomendações voltadas para livros que tratam de música. E a gente vai então dar também algumas novidades aqui, comentar um pouquinho da editora, mas eu vou começar então passando aqui a palavra ao Floyd para ele começar. Salve, salve galera, tudo bem? Boa noite. Como o Cid falou, nós vamos falar de livros que de alguma forma estão relacionados à música, mais especificamente ao punk, ao pós-punk, né, que é a linha musical que a gente mais aprecia, entre outros, claro, mas essa é a linha musical que a gente mais aprecia. E eu vou começar já falando de uma das bandas mais icônicas dos anos 80 e do pós-punk, que é o The Cure. Eu estou aqui com a biografia do The Cure. Essa biografia foi escrita por um repórter da Rolling Stones, um repórter australiano da Rolling Stones, da versão australiana da Rolling Stones. E ele é uma espécie, guardando as proporções, ele era uma espécie de Fábio Massari da Austrália, né? Escrevia, falava de música, documentava a música, e ele vai falar da história da nossa querida banda The Cure. O Cure é uma das bandas mais icônicas dos anos 80, e boa parte do sucesso do The Cure, assim como de grande parte das bandas dos anos 80, se deve ao carisma do vocalista, né? O Robert Smith, ele é uma pessoa extremamente carismática, ele tá ficando mais velho, tá ficando mais legal, ele tá perdendo mais os freios, ele tá falando mais coisas. Conforme ele tá envelhecendo, tá ficando mais legal, diferente de alguns aí que não estão envelhecendo tão bem, né? Boa parte. E o Cure tem álbuns fantásticos. Vale até uma enquete rápida aqui. Qual que é o seu preferido do Cure? Eu acho que é o Disintegration. Disintegration, você. Pornography. O meu eu fico Disintegration e um popzinho que é o Head on the Door, que é um dos meus álbuns de cabeceira. Então fica a minha dica, a biografia, a história do The Cure, do Jeff Apter. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a banda, para quem quer conhecer um pouco mais desse universo, como os mecanismos que levaram à criação da banda. E um pouquinho, ele vai falar um pouco de cada álbum, vai falar do processo criativo por trás de cada álbum, do Disintegration, do Head on the Door, do Pornographic, do Fate, enfim, dos álbuns clássicos do The Cure. E essa foi a minha dica, então, a história do The Cure, e eu passo pro Morpheus agora as dicas dele. As minhas dicas hoje estão centradas no Cerrado brasileiro, mais ali no Goiás, né? E um pedaço de Brasília que é o Gama. Totalmente tendencioso isso, né? Quem conhece o Morpheus sabe que ele passou parte da vida dele em Brasília, né? O Semicalango. Semicalango. Esse aqui é um livro independente que o Jadson Júnior lançou, falando da cena pós-punk de Goiânia, que é uma cena que para nós era totalmente obscura até a chegada desse livro. Até conhecer esse livro, mesmo para quem pesquisa tempos, né? Quem pesquisa o pós-punk, a gente que é apreciador do pós-punk brasileiro, enfim, foi uma surpresa para quando a gente descobriu esse livro que conta esse pedaço que a gente meio que ignorou por um bom tempo. E é riquíssimo, tem muitas fotos, muitas informações, e é aquela coisa, o pós-punk é ignorado assim abertamente, né? Porque as bandas dos anos 90 pra frente foram jogadas de lado. É um estilo que ficou realmente obscurecido, melhor dizendo. E esse livro realmente ele traz assim ele traz à tona muitas informações de coisas muito boas que estavam acontecendo ali do lado de Brasília. E assim, essa é a minha primeira dica, né? Uma coisa bacana o nome do livro é Das Cores do Século XXI. Das cores ao século XXI. Das cores ao século XXI. Uma coisa bacana que o Jadson fez quando ele lançou esse livro foi que ele fez no blog dele uma playlist com MP3 de todas as bandas. Então, se vocês forem atrás do título do livro, Das Cores ao Século XXI, vocês acham para baixar MP3 de todas essas bandas. Inclusive tem a banda do Vladimir Safatli, né? O professor da USP, né, de filosofia, que já foi uma pessoa bem mais descolada e bem mais legal. Legal ainda, ele é legal. Mas vamos deixar essa parte de lado. Minha segunda dica são dois livros, na verdade, que são da banda Beethoven, banda lá de 1990, né? O Fofão começou com grind, aí passou por diversas formações, né? Ele tocou também na Lupercais, né? Ele teve o Vultus, ele tem então, ele os ficou quicando entre o punk extremo e o pós-punk. Sim, não, é uma pessoa extremamente de virtuoso, de grande conhecimento, e
esse aqui é o que mostra toda a discografia da banda, né? Você vem desde os primeiros tapes até os vinis que saíram lá fora. A banda tem uma discografia muito forte lá fora, assim, sai muita coisa. Né? Finlândia. Não, Japão, Finlândia, Alemanha, Polônia, Estados Unidos, onde você imaginar, saiu um disco do Beethoven, que é uma banda muito foda. Uma coisa legal de falar é que essa banda Vultus dele, vocês vão encontrar como Vultus DF, muitas vezes, de Distrito Federal. Porque existe a Vultus de São Paulo também. E a Vultus lá do Distrito Federal, inclusive fez versões musicadas de 2 poemas do Morpheus. Inciso em Centro e Quando a Escuridão Dominar. Ah, ele não fala, ainda bem que você lembrou. Porque se for depender dele, ele não fala. É um rapaz humilde, modesto. Não, porque eu realmente esqueço, gente. E o segundo, assim, todo mundo aqui, a gente fazia fanzines separados e juntos. De Profundis, na verdade, não era só um zine do Morpheus, era um zine de nós 3 e mais algumas pessoas, né? E o Verminose Pútrida, esse fanzine que aqui está todo condensado em livro, é muito importante porque foi a partir desse fanzine que eu comecei a fazer os meus fanzines em 92. O Fofão foi uma pessoa que me deu de 90, força, né? O primeiro de 90. 1990. E o Fofão tinha toda uma ligação e ele sempre gostou, assim, ele nunca foi fechado, teve a cabeça muito aberta. E graças a ele eu consegui começar a fazer os meus fanzines, e você consegue acessar qualquer um desses livros através do Facebook do Beethoven ou do Fofão, né? Que lá tá como Robson Felipe, né? E vocês acham através dos nossos links. A melhor também. dica é procurar pelo Beethoven. Aí pelo Beethoven vocês chegam no Verminose Pútrida. E essas são as minhas dicas de hoje. Puta dicas, ó, ficou maravilhoso. Vou só abrir aqui para vocês terem ideia do material. Ó. Aquela cara de zine mesmo. Cara de zine bem... É uma coisa fabulosa. Capa dura. Muito lindo. E assim, essa é a minha dica. Eu vou falar de um autor que já foi mencionado aqui, né? O Morpheus já recomendou outra vez o In Aeternum, que é um livro do Arlindo Gonçalves e da Luciana Fátima, com uma espécie de biografia afetiva da banda Joy Division, né? O Arlindo também, né, muitos de vocês já sabem, escreveu também com a Luciana o livro Ad Infinitum, aqui do nosso acervo, do nosso catálogo da editora, que é uma homenagem ao Álvaro Azevedo e ao Ian Curtis, com uma narrativa ficcional em que os fantasmas dos dois, os espíritos dos dois, se encontram numa taverna fantasma para conversar sobre poesia, sobre a vida, a morte, uma espécie de tributo à poesia, né, aos letristas, aos poetas. E é uma obra que a gente tem muito carinho aqui, tem muito orgulho de ter lançado ela. E o Arlindo, ele continuou com essa busca dele, né, por essa literatura marginal, por uma literatura que é muito ali particular e tem muito a ver com aquele dark dos anos 80, né? Fala muito do centro de São Paulo. Ele lançou, por exemplo, este livro aqui faz pouco tempo, né? O lançamento foi inclusive ali na Fortunato, na nossa outra loja. É um livro que foi ilustrado pelo Matheus Vigliar, que ilustrou o Ad Infinitum também. Então, Tréguas e Epifanias no Precipício, que traz inclusive personagens inspirados no Morpheus e no Floyd. E você também. O Morpheus é um livreiro... Eu vou aparecer no próximo. O Cid vai aparecer no próximo. O Morpheus é um livreiro anão. Pois é. E este livro, ele tá agora num pacote com o livro novo do Arlindo. Então, o Closer, né? Este livro aqui comemora os 40 anos do lançamento, né, desse álbum icônico, póstumo, do Joy Division, né? Então, vale ressaltar que antes de ser moda a capa do No Pleasures, todo mundo conhecia mais o Closer. O Closer porque ele foi lançado no Brasil, e a edição brasileira lançada pelo Estileto no meio dos anos 80, começo dos anos 90, ela trazia o single de Love Tears Apart, que no mundo não tinha. Na verdade, há um pirata que saiu em 85 aqui, que foi lançado por um conhecido nosso, não vamos falar porque tem direitos, né? Mas foi a primeira vez que utilizaram e colocaram Love Tears Apart no disco. E aí a Estileto, quando foi lançar a versão oficial, copiou o pirata, pirateou o pirata, entendeu? E a Estileto da nossa amiga Érica de Freitas também, né? Grande abraço. Gonçalo Vinha. Do Gonçalo. E aí ele fez o livro em formato de CD, no tamanho de um CD. E o que ele vai fazer? Faixa a faixa, ele vai criar textos explicando, né, todo o histórico, todos os bastidores, mas também ele traz
ficção, ou seja, ele mistura uma espécie de crônica musical com ficção, com pequenos contos, né? E também é um livro ilustrado pelo Matheus Vigliar, né? E fechando essa dobradinha aqui, dobradinha não, já é mais do que duas, né? Mas esse combo Joy Division, a gente também tem a biografia do Ian Curtis, escrito pela Deborah Curtis, a viúva dele, traduzido pela Marta Argel. Esse livro, que é o Taught by the Distance, né? Tocado pela Distância, né? O título original. Tocando a Distância Tocando saiu, a Distância, né? aliás. Tocando a Distância é o que vai inspirar o Closer, né? O filme Control vai ser baseado... Control é baseado nesse livro. Então quem assistiu o filme... a visão da esposa. A visão dela. A visão dela da banda e como aquilo afetou a doença dele. Tem um pouco de input também da amante dele, que era a Nick, e também do produtor, né? Na época era o Martin Hannett, e também do dono da Factory, né? Que é o Wilson. Tony Wilson. E aí fica até a dica de dois filmes, hein? Né? Procurem o Control e o 24 Hours Party People. Que é um puta filme bem melhor que o Control. O Control sai bonito na fotografia, que é do... Anton Godwin. Corbin, né? Anton Corbin, que é o mesmo que dirige vários clipes do Depeche Mode, Front 242, toda essa galera. Do The Cure, dirigiu, acho que o Cure. Não, Cure não, mas Depeche e Front ele dirigiu. Com certeza. E fazendo um outro gancho, a Marta Argel, que traduziu então o Tocando à Distância, entregou pra gente agora, finalizada, a tradução dela, anotada, do Frankenstein. Ou seja, um livro que a gente vai lançar, fica a dica aí, a gente vai fazer, dentro da coleção Imaginário Gótico, uma edição muito recheada de extras do Frankenstein. A gente sempre teve uma conversa aí nas internas aqui, é que quando a gente fosse lançar os clássicos dentro do nossa proposta do Imaginário Gótico, não pode ser uma edição que você acha em qualquer lugar. Tem que ser uma edição de peso. Tem que servir para quem está começando e para quem estuda. Então, por que ela é relevante depois de a gente ter aí tantas edições já no mercado? Exatamente. A gente vai colocar a peça francesa, a primeira peça francesa inspirada no Frankenstein, que é o Monstro e o Mágico, ou o Mago, a gente não decidiu ainda a tradução. A gente vai colocar uma filmografia com 100 filmes inspirados no romance da Mary Shelley, pelo Carlos Primati, e mais uma série de extras. Então a gente não decidiu tudo ainda que vai entrar, mas vai ter prefácios, que, por exemplo, o prefácio escrito por Percy Shelley, a gente vai colocar cartas, a gente vai colocar uma série de extras ali que vão fazer com que o livro fique o dobro do tamanho do romance. Vai vir um tantão assim, vai vir um romance de brinde. E aí... romance E aliás, eu sempre coloco isso. Pra mim, dos escritos ali até a época, é o mais rico filosoficamente dos romances. Ele é incrível. Ele fala muito dessa formação do caráter humano numa situação adversa, né? Que é você nascer adulto, monstruoso, sem uma mãe ali do seu lado te amamentando e com um pai que olha pra você e se aterroriza com quem você é. Então, é uma metáfora da condição humana bem profunda e bem assim, dolorosa mesmo, né? E uma outra novidade da editora que eu gostaria de anunciar pra vocês, a do Frankenstein não conta muito porque eu já tinha anunciado antes, em algumas lives e tal. Mas nós fechamos agora a produção de um livro crítico, né? Ou seja, a gente tem o gótico na poesia, no teatro, no romance, nos contos, nos blue books, nos penny dreadfuls, a gente está trabalhando tudo isso, mas faltava ter um livro crítico para quem estuda o gótico. E agora a gente fechou com um grupo Estudos do Gótico, um grupo reconhecido pelo CNPq, com a Luciana Colucci e o Júlio França à frente dele, um livro chamado Matizes do Gótico, que traz os textos, né, os artigos que foram produzidos para o SEG, o segundo encontro, né, que é esse grupo que é o Seminário de Estudos do Gótico, né? Foi um encontro lá em Uberaba, então a gente está editando esse material, vai ser um livro crítico que a gente vai lançar agora junto, numa coleção nova, com um livro do Lovecraft, que é o Mitologia Lovecraftiana. Tem o nosso bebê aqui, não menos importante, só para encerrar a nossa recomenda de hoje, fica aqui a nossa novidade, que o nosso vampiro acabou de chegar, ainda tá cheirando novo aí, a nossa edição do Vocês que apoiaram o Catarse, a gente já tá preparando as caixas para envio, tá? Só a gente preparar alguns detalhes que estão ali pra gente mandar tudo certinho, bonitinho. São quase 450 apoios. Então, vocês imaginam, a gente vai separar um por um, o que vai em cada caixinha. Pega lá umas caixinhas, a gente vai mostrar como que vão, né, ser entregues. A gente tem os combos numa caixinha maior, né, que é essa aqui,
E os pedidos mais simples, nessa caixinha um pouquinho menor. Então, quem vai tirar na loja, quem vai receber em casa, vai retirar nessa caixinha. O livro está em pré-venda no nosso site, então, seboclepsidra.com.br/editora Clepsidra, com 15% de desconto para quem perdeu a campanha. E aí, até o dia 16, quer dizer, nós vamos enviar os catarses. Do dia 16 até o dia 24, a gente vai enviar para quem comprou na pré-venda. E a partir do dia 25, a gente coloca na Amazon, na estante virtual, normalmente, num preço já cheio. E a venda na loja também. E aí a gente começa a vender na loja normalmente. Então, fiquem aí com essas dicas. Se vocês tiverem sugestões, críticas, enfim, ideias de pautas, mandem pra gente aí, que a gente tá... Serão muito bem-vindas. Sempre fazendo o possível aí para apresentar novidades para vocês e obras que a gente recomenda. Exatamente, tá bom? E é isso e uma boa viagem noite escura dentro. Cuidem-se, Cuidem-se. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.